Leituras Espíritas. Vida, Desafios e Soluções. Capítulo 9. Relacionamentos saudáveis. A influência dos mitos na formação da personalidade. Todos os seres são herdeiros naturais das suas experiências transatas. O processo da evolução antropológica permanece impresso nos painéis do inconsciente profundo, no próprio espírito, que se socializa e desabrocha as expressões psíquicas por intermédio das vivências sucessivas e ininterruptas, o que lhe faculta crescer e adquirir maior soma de valores intelecto-morais. Os mitos, dessa forma, encontram-se no bojo da sua formação, não desassociados do seu comportamento atual. Atitudes e realizações, anseios e propostas de variado teor repousam inconscientes em mitos que não foram decodificados pela consciência. O temor a Deus, remanescente do pensamento primário, mesmo de forma automática, prossegue conduzindo os indivíduos a processos religiosos sem nenhuma estrutura lógica, em forma instintiva de preservação do si, para a eventualidade do existir um ser superior, Criador no universo. Como consequência dessa atitude, o comportamento social é sempre caracterizado por ameaças, imposições, exigências descabidas e antológicas, disfarçando o medo que lhe permanece dominador nas fibras do sentimento mal direcionado. Não tendo conseguido superar as impressões infantis que ficaram no íntimo, em forma de atitudes injustificáveis, o indivíduo continua transformando a vida em um processo especial para a vivência dos seus dramas e conflitos interiores, e espera acolhimento da plateia que o cerca. Não se conscientizando da realidade do cotidiano, foge para as paisagens das fábulas que lhe encantaram o período juvenil, e aguarda as presenças fantásticas que lhe retiram os fardos opressores do trabalho, do esforço, das conquistas culturais, elegendo-o como privilegiado e semideus. Sua personalidade experimenta a deformação constitutiva e apresenta-se com sinais de morbidez. À medida que o ser se desenvolve psicologicamente, os mitos que nele se encontram em forma arquétipica sofrem transformações e adaptações aos mecanismos dos diferentes períodos de crescimento e de amadurecimento. As leves construções fantasistas vão sendo substituídas por novas aspirações realistas, que se fundem na imaginação, abrindo espaço para um desenvolvimento equilibrado e saudável. Na raiz de muitos comportamentos estranhos encontram-se mitos não diluídos, comandando o indivíduo que prossegue imaturo. Inúmeros desses mitos se originam em ocorrências que não puderam ser comprovadas e passaram à galeria da imaginação, enriquecidas pelos sonhos e aspirações de pessoas e gerações sucessivas, que se encarregaram de dar-lhes vida, ora real, em outros momentos com caráter apenas simbólico. Povos e civilizações que teriam existido, quais os Atlantes e os Lemurianos, passaram à galeria dos mitos, alguns dos quais enraizados em diferentes livros sagrados, ao se referirem à criação da criatura humana, à expulsão do paraíso, ao dilúvio, à arca de Noé, à aliança entre divindade e o homem, renascendo mais tarde nas belas fábulas da Índia, da China, do Tibete, do Japão, nos deuses das grandes civilizações do norte da África e do Oriente Médio, ou no Ocidente, no panteão greco-romano, com o surgimento dos deuses homens e dos homens deuses, com paixões e sublimações características, que se transferem de geração em geração até o homem moderno, de alguma forma plasmando-lhe a personalidade. A libertação do mito se torna possível quando o indivíduo se reveste de valor moral e cultural para enfrentar-se e demitizar-se, resolvendo-se por assumir a sua realidade espiritual. A existência humana, porém,
transcorrem num mundo assinalado pelos conflitos, pela competição impiedosa, pelo desrespeito aos valores legítimos do ser, empurrando, naturalmente, as constituições psicológicas mais frágeis para a fantasia, para as fugas ocasionais da face objetiva da realidade, onde se resguardam e se preservam com a imaginação, estagnando ou retrocedendo emocionalmente ao período infantil. Fobias, insegurança e timidez se exteriorizam nas suas atitudes, que são resultantes da cultura receosa de agressão e descaso pelos aparentemente triunfadores. A imaginação religiosa tem contribuído para a preservação desses mitos, portadores de dons e graças especiais, que são esparzidos com seus eleitos ou com aqueles que se fazem eleger, através dos mesmos processos com que na terra se conquistam os poderosos, tornando-os solicitadores sempre dependentes, sem oportunidade de crescimento interior. Nesse caso, então, os gnomos, fadas e anjos, que possuem os ingredientes das imaginações férteis, tornando-os seres especiais, portadores de poder inimaginável e de recursos inesgotáveis, que pões à disposição dos seus aficionados, de todos aqueles que lhe submetem e prestam culto de adoração. As fantasias desbordam e os excessos seduzem os incautos, que abandonam a lógica da razão para se comprazerem no mercado da ilusão, submetendo-se a imposições que não os engrandecem do ponto de vista psicológico nem cultural. A posse de uma dessas personificações, que representam imagens arquétipicas das antigas fobias e aspirações, oferece força e poder para o indivíduo superar a má sorte, as dificuldades do dia a dia, os sofrimentos e viver privilegiadamente no grupo social, sem sofrer as injunções naturais do processo de crescimento interior. Estranhável seria se a constatação desse culto quase fetichista se desse apenas entre as pessoas de menores possibilidades culturais. Ele está presente em todos os segmentos sociais, e assim se encontra disseminado, porque os espíritos reencarnados procedem de velhos cultos do pretérito, que ainda permanecem assinalados pelos atavismos impressionáveis do período primitivo do pensamento. A psicologia espírita, eliminando os mitos da criação, oferece a visão científica dos fatos, estimulando ao crescimento interior, sem receios nem constrições prejudiciais à razão. A realidade sem pureza, o objetivo sem magia, o subjetivo sem superstição demonstram que a conquista da felicidade e da harmonia pessoal depende do esforço que cada qual empreende para ser livre, para aspirar ao futuro, a fim de voar, não pela imaginação, mas através dos recursos psíquicos na direção da consciência cósmica, que nele se desenvolve pouco a pouco.